Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano, e quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. E para trabalhar a lição de hoje, número 11, eu tenho a grata satisfação de ter mais uma vez conosco aqui nesta oportunidade, pastor Neemias. Muito bem, também queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres e agradecidos ao Senhor por mais esse privilégio que nos concede de estarmos juntos aqui estudando a sua santa e bendita palavra e mais esta lição da nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Nós, já nesse momento, vamos pedir para o nosso pastor Neemias estar fazendo uma oração. Pastor Neemias, sempre lembrando, o pastor auxiliar aqui do Templo 7, professor de teologia há muitos anos, professor de escola bíblica há muitos anos, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amável, que tem um contato há muito tempo, né? É um homem de Deus, né? E, acima de tudo, um homem crente, né? Fala com propriedade daquilo que está no seu coração. Eu vou pedir, pastor Neemias, que o senhor ore nesse momento a Deus. Muito bem, então vamos todos orar. Maravilhoso Deus, engrandecido é o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que tu nos concede de estarmos juntos estudando a tua santa e bendita palavra. Que esta lição, ó Pai, venha fortalecer a nossa fé, venha abençoar os nossos lares, para que em todo o tempo sempre possamos amar e falar a verdade diante de Ti e diante de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Pedimos as bênçãos e agradecemos no nome do Teu amado Filho. Amém, amém. Graças a Deus, a lição número 11, já estamos caminhando para a reta final do nosso trimestre, que o quanto foi maravilhoso, irmãos, poder discorrer sobre temas tão importantes, na sua grande maioria temas pastorais, e essa é mais uma carta, irmãos, né, que tem o cunho mais doutrinário, pastoral, né, e vai falar sobre a mentira, a lição número 11, do dia 11 de junho de 2023, fala dos prejuízos da mentira em família. O tema geral desse trimestre é relacionamentos em família, e a lição número 11 vai diz o nosso texto áureo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. A nossa verdade prática vem dizer: a mentira te pode dar flores, mas não produz fruto para o bem. Né? Vou pedir ao pastor Neemias fazer a nossa leitura bíblica em classe, pastor Neemias, que está em Atos, capítulo 5.
Muito bem, então vamos fazer a leitura bíblica em classe que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 5, versículo de 1 até o versículo de número 11, que assim nos fala. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Aleluia. Irmãos, passagem bastante conhecida no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Vai falar sobre, a introdução vai dizer que a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro do Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Neste contexto aparece aqui o nosso casal em foco, né? Ananias e Safira. Guardem esse nome, né? Deixou dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso eles mentiram contra os apóstolos, a igreja, e aí continua aqui dizendo até ao próprio Deus. Nessa lição estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Pastor Neemias. Então nós estamos vendo hoje os prejuízos da mentira na família. Infelizmente, nós observamos que a nossa sociedade hoje em dia, esta ocorrência de omitir a verdade, ocultar a verdade, muitas vezes até perverter a verdade, é muito real, é muito presente na nossa sociedade de hoje. Até existem pessoas importantes no meio político e social que alguns até afirmam que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Porém, isso não é a realidade. O que a gente observa é que mentir, ele provoca justamente o contrário. Até uma lenda, uma história para as crianças, né, que fala que mentir o nariz cresce, né? Invoca aquela figura do Pinóquio. Porém, a mentira não faz crescer o nariz. O que ela faz é diminuir a confiança. Então, a mentira diminui a confiança. E nós temos, então, na lição de hoje, como o nosso irmão Luiz já falou, essa história desse casal, Ananias e Safira, que é um alerta quanto aos malefícios da mentira no seio familiar. Podemos dizer em toda a sociedade, porque a mentira só traz prejuízo.
Prejuízo tanto para o mentiroso, quanto para aqueles que ouvem a mentira também. Porque muitas vezes, ao ouvir uma mentira, o ouvinte acha que aquilo é uma verdade e conta para frente, e às vezes até se envolvendo em situações complicadas. Então, conforme a palavra de Deus nos adverte, em todo momento devemos praticar a verdade. Se é que a pessoa realmente é transformada, nasceu de novo, então ela tem que amar e praticar a verdade. Como vamos ver na lição de hoje, na primeira parte, que a conversão de Ananias e Safira, ela deixou bastante dúvida, porque eles tinham ainda forte em seu caráter esse problema da mentira, que é próprio da pessoa que não teme ao Senhor. É verdade, eu faço aqui já as minhas primeiras ponderações ao ponto 1 da nossa lição, uma conversão duvidosa. A igreja, ela sempre esteve, pastor, e sempre está em ciclos, né? De sempre ter gente nova, gente se convertendo, gente vindo para a igreja, infelizmente, algumas pessoas saindo, né? E esse é o processo natural da vida, irmãos. Né? E oxalá, Deus, que precisamos de sempre gente nova. E algumas pessoas, a gente diz que desandam de forma mais fácil, elas creem no Senhor Jesus Cristo e vão de vento em popa o seu processo de conversão. Outras demoram um pouquinho mais, né? Outras necessitam de mais acompanhamento devido ao processo de libertação, de entendimento, de compreensão das verdades. A gente entende que cada pessoa tem um tempo, pastor, né? Próprio seu, para andar com as próprias pernas espiritualmente. Então, vemos o primeiro ponto, que Ananias e Safira, eles estavam no melhor lugar que poderia se estar, que era na presença de Deus. Eu não sei quanto da religião, né, eles tinham, né, pelo nome próprio Ananias, possivelmente era um descendente de um judeu convertido ao cristianismo, né, recém-cristianismo, e ele decidiu, né, até para aquela época, em parte, era pôr a própria vida, e muitas vezes em risco, né? E aí nós vamos ver na frente que ele, impensadamente ou impulsionadamente pelo seu próprio eu, Deus resolve fazer um voto a Deus, E a gente vê que o nível do problema que ocorreu, ele não é tão simples assim, pastor Neemias. Ele foi uma mentira um pouco bem mais elaborada, né? Houve aquele negócio entre o casal, aquela combinação. E aí, como temos muita gente vindo na igreja hoje, irmãos, a nossa vida tem que ser transformada. O fruto do Espírito, em Gálatas, a lição vai trazer sobre Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós temos que deixar que a nossa velha natureza seja mortificada pelo novo homem, pelo novo Cristo. Não é, pastor Neemias? Sim, exatamente, né? Então a gente observa que Ananias e Safira faziam parte da igreja cristã, que há pouco tempo já havia passado pelo Pentecoste, onde apenas nesse dia, perto de 13 mil almas aceitaram a Cristo, e muito provavelmente ele deveria fazer parte desse grupo, ou de alguns que logo em seguida se converteram. E como nós vemos aqui na nossa lição, foi um período que marcou a igreja através da intensa comunhão que havia entre eles. Então, pelo fato de ter recebido ali o Espírito Santo que atuava entre eles, então isso trouxe uma união, um congressamento, uma comunhão muito forte entre todos ali os que faziam parte da igreja primitiva, a ponto de, como vimos na nossa leitura bíblica, deles venderem seus bens, suas propriedades e levarem até os apóstolos para que eles administrassem, de maneira que ninguém tivesse necessidade de nada. Mas todos, então, eram beneficiados, né? Claro que nós vamos ver mais adiante, isso não era um mandamento que eles falaram, e provavelmente nem todos fizeram isso. Porém, eles faziam de bom grado. E sabemos que com isso Deus já estava preparando o seu povo para uma perseguição que logo, poucos anos depois, aconteceu, uma perseguição muito forte, e depois, já por volta do final da primeira década de 60, do ano 66 até o ano 70, os romanos destruíram Israel, destruíram Jerusalém, e vemos que aqueles que não venderam suas propriedades também perderam de igual modo. Então, todo mundo perdeu tudo que tinha, mas Deus já preparando o povo para que eles tirassem do seu coração o amor, o apego pelos bens,
Então já preparou esse trabalho no meio deles, que então eles se beneficiavam vendendo as propriedades, de maneira que ninguém tinha necessidade de nada. Entretanto, aqui na nossa lição fala que a velha natureza de Ananias e Safira, então foi revelada através da hipocrisia deles, né, na cobiça e na mentira do casal. Então, a nossa lição de hoje, eu não falo apenas da mentira, mas falo da hipocrisia também, porque ambos acho que andam de mãos dadas, né, a mentira e a hipocrisia. Então, eles foram hipócritas. Hipocrisia quer dizer a pessoa representar um papel, né? Representar o papel, na verdade, o ator. O sentido original da palavra na Grécia Antiga vinha dessa atividade. Então a pessoa está representando no papel aquilo que a pessoa, na verdade, não é. Então assim é o hipócrita também. Então para o hipócrita, o que interessa para ele, o que mais importa, são as aparências e não a verdade, né? Então para a pessoa que ama a verdade, em primeiro lugar está a verdade. E para o hipócrita é a aparência. Então eles quiseram, mesmo não tendo talvez passado por uma conversão genuína, quiseram demonstrar essa generosidade que eles não tinham, esse amor, essa comunhão para com os irmãos, então vendendo a sua propriedade e retendo partes, mentindo que era o todo, era o valor total. Então aí estava o pecado deles. Né? Porque às vezes, trazendo para a prática, professor, né, dentro do contexto da igreja, a gente vê um Barnabé, eles têm, na verdade, o texto e a lição vai dizer que Barnabé tinha feito isso antes. A fé de Barnabé alcançou essa liberalidade de poder abençoar a igreja. E eles acharam que Barnabé ganhou crédito com os apóstolos. Na verdade, Barnabé fez isso de forma deliberada, sem nenhuma segunda intenção no coração. E a Bíblia diz, a lição também fala que Ananias e Safira, vendo isso, né, eu fico imaginando aquela conversa do casal na cama, olha, e chegaram para Pedro, pastor Pedro, e disse, pastor, nós temos uma propriedade para vender. E esse foi o contexto, e nós precisamos vender, porque ou a gente vende baratinho, porque a gente supostamente poderia perder, né, se ter os nossos bens confiscados, que teriam futuramente, e eu vejo que há uma necessidade entre os irmãos. Então, nós estávamos aguardando já a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja estava iniciando, mas já estavam unidos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ele também não tem entendimento de que a volta não era para aquele momento. E aí, irmãos, quando Ananias e Safira combinaram, quando botaram a mão, venderam, levaram para a igreja orar, a igreja orou, a igreja abençoou, Deus abençoou, claro que Deus sabia, irmãos, e quando eles botaram a mão do dinheiro, era muita grana. Eu imagino, pastor, e os dois conversando na cama, olha, mulher, é muito dinheiro para dar para o Pedro. É mais do que nós esperávamos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse montante, fazer um pacote bem grande, e vamos para impressionar, mas a gente deixa só metade, porque já é bastante dinheiro. Olha só a trama, irmão. Isso começa na casa, no quarto. Isso é coisa do casal, pastor. Quando a Bíblia diz que eles foram ofertar, tentaram imitar a fé. Fé é coisa muito intrapessoal, irmãos. Eles foram aparecer diante das pessoas. E com Deus, o nosso meio não é desse jeito, irmãos. Às vezes o irmão tem fé para fazer alguma coisa, às vezes você não alcançou ainda. E você quer fazer para impressionar alguém, não faça. E aí, irmão, quando teve tudo pronto, a gente viu os prejuízos. A Bíblia diz que houve morte. Morreram instantaneamente. Por causa do dinheiro, não. Por causa da trama e do tamanho da mentira que foi inventada, pastor Neemias. O tamanho da trama da mentira que foi inventada. Né? E aí Pedro diz, por que é que entre vós se concertastes em tentar o Espírito do Senhor? Tentar o Espírito do Senhor. Porque se tivesse ouvido uma conversão genuína, João 8:32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmão. Que fala de vida nova, de padrões novos, costumes novos, baseados na palavra de Deus, irmãos. Porque em Deus é a verdade, em Deus reina a verdade. O seu trono é um trono de justiça e verdade também. Porque em Hebreus 6:2 diz que é impossível que Deus minta, pastor. Né? Nós vamos entrar depois no segundo bloco, falando na prática, irmãos, o que a mentira pode fazer dentro de um lar de uma casa. Né, pastor Neemias? Exatamente.
Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, fala assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então Deus não tem prazer nos lábios da pessoa que mente. E nós vemos que está na primeira parte da comunhão que havia na igreja, e como o irmão Luiz citou, esse Barnabé, ele foi vender sua propriedade e levou a totalidade do valor aos pés ali dos apóstolos. No entanto, nós vemos que a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira já os levou para tomar uma atitude diferente. Eles poderiam ter vendido e chegado lá e disseram: vendemos por tanto valor, mas vamos doar essa parte aqui, né? Ou nem precisava dizer o valor, só vendemos a propriedade e queremos dar essa quantia aqui para a igreja, né? Então, o pecado deles foi mentir, e os apóstolos, a igreja primitiva, estava vivendo na unção do Espírito Santo. Então, eles estavam ali nesse fervor da igreja. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: você não está mentindo para o homem, mas mentindo ao Espírito Santo. E vemos as consequências tristes, e pior que isso, foram para a eternidade sem a salvação. Então, esse Barnabé, ele cita o caso aqui, que ele pegou e vendeu a propriedade e deu tudo quanto tinha. Talvez não fosse assim tão comum entre todos eles trazer a totalidade, que cita o caso do Barnabé. Ou talvez mais para ilustrar também o acontecimento que Ananias e Safira, eles foram hipócritas e fingiram fazer da mesma atitude, da mesma generosidade. Então, eles tentaram simular ali, e vemos no que deu. Então, a mentira, o engano, a hipocrisia, isso Deus não se agrada, e os prejuízos são muito grandes. Então, em um lar onde há a falsidade, a mentira e a hipocrisia, não pode ser um lar abençoado, né? Não pode ser um lar abençoado, porque nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas mentem porque cometeram algo errado, então quer esconder aquilo, ocultar aquilo ali, ou não tem segurança, ou ansiedade, algum problema, que em vez de tratar o problema, então quer mascarar, né? Assim como o hipócrita, né? Que era aqueles atores antigos, colocavam aquela máscara para representar um papel. Então a pessoa que vive pecando, muitas vezes também, ela está querendo mostrar aquilo que não é real, não é verdadeiro. E isso Deus abomina, conforme o texto que nós lemos ali de Provérbios. Bem, meus irmãos, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua obediência para o nosso segundo ponto e também nosso segundo bloco. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia. Só salientando, lembrando mais uma vez, está comigo o pastor Neemias, né? Nosso pastor, nosso grande amigo, né? E vamos trilhar um pouquinho aqui ao segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. Pastor Neemias, a mentira produzida dentro da família. É o caso aqui, então, dessa segunda parte, que fala do problema dentro da família, porque esse problema aqui de Ananias e Safira originou lá no seio da família, entre o casal, conforme vemos aqui que o Pedro falou no capítulo de número 5, versículo 9, ele disse: porque é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo. Ou seja, então eles fizeram um pacto de mentir. Isso fica evidente quando chega ali o Ananias e entrega aquele valor, dizendo que tinha sido vendido por tanto, que era a totalidade, e 3 horas depois chega a sua esposa Safira, e Pedro então confirma: vocês venderam por tanto? Ela confirmou. Então vemos ali que de fato houve um acordo, um pacto entre os dois para mentir, e assim sabemos as consequências que vieram sobre ambos, né? Eles tiveram morte ali,
na hora. A gente já também, não vamos citar assim, exemplos, né? Experiência de outras ocorrências que aconteceram mais recentemente em alguns lugares. Muitas vezes alguém cometeu algum pecado da murmuração, por exemplo, que é um dos mais comuns, e diante da pessoa, às vezes do pastor, com quem ele inventou alguma calúnia, alguma mentira, alguma difamação, ele pergunta, não, eu não falei nada disso, sobre um caso que essa pessoa se passou mal na frente do pastor, chamaram ali o socorro, mas já chegou no hospital sem vida, porque estava mentindo e morreu mentindo. Infelizmente, então acontece isso, às vezes uma pessoa vai mentir, acolhendo uma pessoa que é servo de Deus, está cheio do Espírito Santo, uma coisa mentirosa, e muitas vezes então acontece isso e a pessoa paga de modo trágico, perdendo a sua salvação eterna por não querer falar da verdade. Na realidade, muitas vezes, por sermos verdadeiros, em falando a verdade, às vezes, momentaneamente até parece que vem algum prejuízo. Porém, olhando diante da palavra de Deus e diante da eternidade, nunca é prejuízo falar a verdade, ainda que muitas vezes isso acarrete algumas consequências, mas a pessoa está bem diante de Deus, porque até a palavra de Deus também afirma que aqueles que confessam a sua iniquidade e abandonam, o que acontece? Eles alcançam misericórdia, né? Então, aqueles que confessam as suas iniquidades e abandonam, alcançarão misericórdia. A pessoa que cometeu um erro e continua mentindo que não cometeu aquele erro diante de Deus, ela continua com mais um pecado ainda na sua conta ali, para se arrepender na sua lista ali, né? Então, por isso que a Bíblia diz, aqueles que confessam e abandonam, alcançam misericórdia, e não aquele que encobre as suas transgressões. Aqui, pastor Neemias, o ponto 2, né? A mentira produzida dentro da família, meu Deus, quanto prejuízo. Eu, sem medo, sem ter a ver até com uma lição, eu li uma frase hoje, diz o seguinte, olha, fale a verdade e você será odiado, mas aprenda a mentir e todos te amarão. Irmãos, esse é o nosso padrão cultural dos dias de hoje, irmão. Quando Romanos 12, 2, se não me engano, diz, não vos conformeis com este mundo, não entre no formato, não se amolde, segundo os padrões mundanos, irmãos. É sobre isso que Cristo estava falando. Vós sois luz do mundo, Mateus 5, no Sermão do Monte. Vós sois sal da terra. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente, irmão. E nós, muitas vezes, pastor Neemias, nós com certeza, nós pagaremos um preço, irmãos, por viver a verdade. Porque, como eu disse antes, João 8,32 nos diz que nós conhecendo a verdade, nós seremos livres, irmãos. Liberdade aqui, irmão, tem tudo a ver com a gente, irmãos. Livre do pecado, livre da mentira, das correntes do diabo, livre da escravidão do mal, livre de tudo, irmãos. Livre da mentira. E entre tantos pecados, falando hoje sobre a mentira, irmãos, nós seremos livres. Jesus nos deixou livre da mentira, irmãos. Porque nele está toda a verdade. 1 de João vai falar que, né, se você ler o texto, e essa mensagem da verdade do Cristo, né? Nele não há mentira, irmãos. Toda a verdade, toda a plenitude da verdade estava nele, está nele. Então nós devemos viver a verdade. Se for ver João 8,44, vai dizer que quem mente tem o diabo por pai, porque o diabo é o pai da mentira. E o mesmo versículo diz que ele nunca se firmou na verdade. Que a verdade e o mal, eles não coadunam. Então, irmãos, nós temos que ter esse princípio de vida, irmãos. Vamos sofrer por isso? Vamos, irmão, por falar a verdade, dizer nossos erros. Foi isso que é o bacana de Davi. Davi disse no Salmo 51, né, quando ele é confrontado, ele se dobra, né, confessa o seu pecado, reconhece o seu erro, pede perdão, se humilha, irmão. É tão difícil hoje as pessoas, né, descerem do pedestal, se humilhar. E para as pessoas, no mundo empresarial, onde nós vivemos, trabalhamos, nos movemos, na hora que dá um problema, pastor Neemias, ninguém assume o erro. Ninguém disse foi eu fiz. E a gente como líder, a gente como, né, a gente observa o comportamento das pessoas, né, e a gente vê quando o cara comete o erro, cara, a coisa mais bonita que tem é dizer, Luiz, olha,
fulano, eu cometi um erro dessa natureza. Cara, essas são as consequências. Se houver algum prejuízo, você me cobra depois. Muitas vezes eu não cobro, pastor Neemias, pelo fato de ele ser verdadeiro. Eu boto o ombro de baixo, ajudo, e é assim que tem que ser, irmão. Mas o mentiroso, irmão, ele ganha uma, ganha duas, e tu vai marcando o cara. Tu marca o cara, marca a mulher, tu vai marcando, tu sabe. E depois de 2, 3, você não confia nunca mais. E quando está falando a verdade, você fica sempre desconfiado. Coisa mais linda é, irmão, você trabalhar com gente transparente. Mas, irmão, geralmente, pastor, haverá prejuízo, né? Haverá prejuízo. Mas, como diz o texto, nós vamos na contramão do mundo, né? Para alguns é tão fácil, né? Mente para a esposa, mente para o esposo, mente para os filhos, mente para o patrão, irmão. E eu não estou falando de gente lá de fora, gente aqui de dentro, pastor Neemias. O pior é gente daqui de dentro com práticas mentirosas, né? Gente maquiavélica, que não somente, como o senhor disse, mas através de mentira promove dissensões, fofocas, coisas dessa natureza, irmãos, produzidas. Sabe que essa semente vem do seio do inferno, né? Repreenda isso, não viva disso, não se envolva com isso, diga a verdade. Fale a verdade, compartilhe os seus erros. Não entre por esses caminhos, porque são caminhos tortuosos. Há uma outra situação que a nossa revista aqui ela fala. Ananias afirma imaginário que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade. Infelizmente, uma das causas de muitas pessoas mentirem é para tirar algum proveito, alguma vantagem, se aproveitando às vezes do desconhecimento de causa da outra pessoa. Isso acho que juridicamente até é chamado de fraude, né? Então aproveita, comete uma fraude, aproveita da outra pessoa não conhecer a verdade e às vezes fica ali mentindo qualidades, virtudes, escondendo defeitos quando se trata de negociar um objeto para se enganar a outra pessoa. E quando a pessoa descobre, às vezes já foi iludido, já foi logado para essa pessoa. Aqui na nossa lição ainda fala que quem faz o uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E diz a nossa revista que toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte o diabo, a origem. Assim, então, a mentira, às vezes mesmo uma mentira inofensiva, como alguns costumam dizer, uma brincadeira, mas ela não deixa de ser uma mentira e deve ser tratado como tal. Então, como uma mentira, e aquele que mente, então ele precisa de ser liberto totalmente do domínio da carne para que ele possa ser dominado pelo Espírito de Deus, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso para não praticar as obras da carne, né? Diz ainda a palavra do textuário de hoje: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixamos, portanto, quando nós nos convertemos de coração, aceitamos a Cristo, nós abandonamos o velho homem, a velha natureza, e agora deve o homem interior, que a Bíblia chama, ou crente espiritual, deve prevalecer. A pessoa, para vencer a carne, então precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com oração, deixando de lado essas práticas pecaminosas que é próprio das pessoas lá no mundo que não conhecem e nem servem ao Senhor. Por isso, então, nós devemos ter muito cuidado com a mentira dentro da nossa família para não trazer a desconfiança, a desunião e a desconfiança quando a falta de confiança quando é perdida, ela é difícil de ser conquistada de novo. Não se exige, tem que ser conquistada e depende de muito tempo, muito esforço. Então, portanto, sempre devemos amar e defender a verdade. Já indo para o final do nosso segundo bloco, irmãos, por mais que doa, irmãos, diga a verdade. Não seja o dono da verdade, né? Porque a Bíblia também diz em Provérbios que a palavra, você tem que ponderar algumas coisas. Eu quero que você me entenda. Porque a Bíblia diz que, se não me engano, a palavra dita no seu tempo certo é como maçãs de ouro em salva de prata, isso? Então, Provérbios que diz, né?
Então, irmãos, tem hora que a gente tem que calar, consentir e ter formas de abordar e de comentar, mas nunca esconder, não esconda. Fala. Não, e se dizer a verdade não é para você sair apontando os erros das pessoas, você tem que fazer um autoexame todos os dias, e quando olhar para o teu irmão, para a tua irmã, para a família, né, por mais que doa, às vezes dói, principalmente quando falando de pai de família, né, olha, isso não é correto, que eu sempre procuro dizer para minha filha da minha casa, para minha esposa, principalmente para minha filha, independente do que acontecer, você tem pai e mãe. Nós somos as primeiras pessoas que devem saber de qualquer sucesso ou insucesso da tua vida, porque somos nós que vamos te abraçar em qualquer problema e somos nós os responsáveis pela tua vida. Então sempre, eu vou acreditar sempre na tua palavra. Então nunca esconda de pai e de mãe, né? Conte, relate o que aconteceu, né? Fale onde foi, com quem foi, né? Tem horário para voltar, se atrasou, por que atrasou, avise porque vai atrasar. Então, sabe, pastor? Então, assim, quando há esse histórico de confiança dentro da família, é tudo mais fácil. Não estou falando de perfeição, estou falando de facilidade. Diga para sua esposa, né? Diga para sua esposa onde é que você foi, onde é que você vai, né? Não omita as senhas dos seus aparelhos eletrônicos da sua esposa. Né? Não tem nexo esse tipo de situação, mas diga a verdade. Houve qualquer problema lá, comente. Muitas vezes uma tentação até está no nível da tentação. O pastor Cláudio nos ensina que quando está no nível da tentação é fácil ser vencido, compartilhe. Tentação compartilhada já está mais que vencida. Quando você divide com alguém. Então nunca esconda nada, né? Nunca esconda nada, né? E Deus, você levando isso para a sua vida, não só com Deus, irmão, se você tiver esse padrão de vida diante dos homens, a princípio você vai, muitas vezes você vai apanhar, tá? Mas quando você tem essa marca de ser verdadeiro, irmão, muitas coisas boas vão acontecer na tua vida. As pessoas te dão crédito, as pessoas te darão moral, as pessoas confiarão em você. E para isso não existe preço, pastor Neemias, não tem preço. Meus irmãos, eu preciso chamar nosso próximo intervalo e já estamos de volta com a sua Bíblia em Dia para o nosso terceiro ponto e nosso terceiro bloco. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso último bloco, para a nossa conclusão da lição número 11 do dia. Aqui são 11 de junho de 2023. Irmãos, protegendo a família da mentira e da hipocrisia, né? E também a nossa conclusão. Pastor Neemias, o ponto 3, pastor Neemias, tem liberdade. Então diz aqui, cuidando quanto os defeitos morais no lar. Então, quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. É uma grande realidade. Não podemos tolerar esses defeitos, esses vícios, dentro do nosso lar, da hipocrisia, como já dissemos, a pessoa não viver a realidade, aparentar aquilo que não é, usar uma máscara para esconder atrás dela muitos defeitos, muitos problemas que deveriam ser confessados ou então pedido para que alguém ajudasse, como o irmão Luiz acabou de dizer. Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda, não pedem para que alguém os oriente, torna-se mais difícil. Então, a nossa lição ainda cita o caso de Acã, no Antigo Testamento, quando Israel estava conquistando ali Canaã, que ele furtou aqueles objetos ali de Jericó, quando nada podia tomar, nem para consagrar ao Senhor, e muito menos para as pessoas. Ele desobedeceu e depois mentiu, escondeu, e nós vemos o alto preço que ele pagou por mentir, por ter furtado e ter mentido também para ali o servo de Deus. Pereceu ele e toda a sua família. Então nós precisamos, aqui na nossa lição também fala, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Precisa de uma ação de cada um de nós. Claro, nós, como chefe do nosso lar ali, precisamos então orientar os nossos familiares, nossos filhos, para que em todo tempo nós possamos agir sem hipocrisia, agir sem mentira, falando sempre a verdade. Porque a verdade, diz o texto que nós já lemos, Deus se deleita
com aqueles que praticam a verdade, como está lá em Provérbios, capítulo 2, e versículo 22. Ainda Mateus 10, 26, Jesus falou: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Muitas pessoas, através da mentira, procuram ocultar a verdade. E muitas vezes até escondendo o pecado, como nós já ouvimos em muitas situações, até no meio da seara do Senhor. Alguma pessoa, às vezes, começa algum deslize e, quando é confrontado, vai dizer: não, me ajuda, eu falhei, eu pequei. Não, ele diz: não, eu não cometi nada, isso aí é calúnia, isso não é verdade. Então, como uma pessoa dessa vai vencer na sua vida? E é importante nós refletir que essas pessoas que levam uma vida de hipocrisia, uma vida de fingimento, uma vida de mentira, se elas não se arrependerem, elas enfrentarão o juízo final. E lá, diante do trono branco, todas as suas obras serão expostas, não apenas no seio da sua família, mas diante de todas as pessoas que passaram pela terra, desde Adão até o último ser humano que havia nascer na terra. Então é muito mais fácil, muito mais, vamos assim dizer, inteligente, a pessoa se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados, porque os pecados confessados e abandonados são perdoados, e o seu nome é escrito no livro da vida. E Deus diz lá para Ezequiel, no capítulo 3, que aqueles que se humilham, abandonam o mau caminho, arrependem dos seus pecados, Deus esquece os seus pecados, lançando no mar do esquecimento. E a pessoa, quando não tem essa vitória, ela vai escondendo, que vai virando uma bola de neve, até que um dia, se ele morrer sem se arrepender genuinamente, ele poderá enfrentar então a condenação eterna. E todas as pessoas das quais ele quis esconder, agora vão ficar sabendo a verdade, mas infelizmente para essa pessoa será tarde, muito tarde, tarde demais. Falando dos prejuízos da mentira dentro da família, meus irmãos, Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, não tem como a gente ter uma vida, mesmo com nossas falhas, ter uma vida de oração, irmãos, e não sermos vitoriosos. Quando a gente se dobra para Deus, entendendo dos nossos erros, das nossas falhas, a vitória vem, pastor Neemias. É impossível que Deus não ouça a oração de um pecador arrependido. Nós somos cheios de falhas, cheios de erros, Irmãos, mas crie o seu lar de forma saudável. Crie o seu lar, blinde o teu lar contra várias coisas, mas especialmente hoje eu falo contra a mentira. Blinde o teu trabalho contra a mentira. Diga a verdade, seja correto com o teu patrão, seja correto com o teu líder, Seja correto e verdadeiro com os teus liderados, Você que é empreendedor também, Seja correto com os seus funcionários, Seja justo, seja honesto. Também enfim, as relações comerciais têm que ser pautadas nesse livro, irmãos. E se tiver causando prejuízo para você estar lá, ou vice-versa, se desligue. Mas eu trabalho nesse lugar e é só falcatrua, só pilantragem. Fuja, mas eu ganho tão bem, eu ganho 10 mil por mês. Mas fuja daí, meu irmão. Fuja daí o quanto antes. Se liberte, eu digo, se liberte disso. Se traz prejuízo para a tua alma, para a tua casa, para a tua família. Tem gente que tem o seu ganha-pão honestamente, mas tem gente que tem o seu ganha-pão só de falcatrua, sabe, pastor Neemias? Às vezes às vezes rolo, mentira, e entre outras coisas mais. E o pior, não sei se é pior, não posso dizer a expressão pior, o cara arrumou um dinheiro naquele mês todo embaraçado, e aí vai trazer a oferta na casa do Senhor daquele dinheiro. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia, pastor. Que um dia ilícito prejudica até as pessoas às quais ele ama. E, infelizmente, às vezes tem algumas pessoas que vivem da mentira, mentindo, para eles isso parece que é coisa natural. Alguns acham até que isso torna-se uma habilidade, acham que quando consegue, às vezes, defraudar alguém, acham que é mais inteligente, mas Deus está de olho nisso. E se a pessoa não se arrepender, não se abandonar, as consequências virão.
Irmão, é bem claro, a gente não está falando aqui sobre negócio, né? Sobre lucro, porque todo negócio visa lucro. Óbvio, irmão, né? Isso aqui não existe filantropia no meio empresarial. Se você monta um negócio é para ganhar dinheiro, né? É para ganhar dinheiro e para dar dignidade para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, né? É automaticamente normal. Eu estou falando de alguns casos que é só trambique, pastor Neemias. O cara é crente, mas nunca se libertou dos trambique. Mente nos negócios, mente para a esposa. E o pior de tudo, às vezes mente para o pastor. Onde é que você está? Ele inventa história, puxa ali, puxa aqui. Eu até estava pensando em casa ontem, rindo, né? Pensando, lendo a lição ontem à noite e rindo, né? Já pensou, irmão? Eu trabalhei algum tempo na tesouraria da igreja, né? A gente recebe de forma muito carinhosa, né? As ofertas e os dízimos do irmão é bênção de Deus quando você pode ofertar, é um privilégio, né? Mas eu fico pensando, olha, se tivesse um Pedrão na tesouraria de algumas igrejas aí, pastor Neemias, tivesse um Pedrão da vida cheio do poder de Deus, assim, com o espírito de revelação desse jeito. Não estou, claro, na forma cômica, né? Cômica, que eu estava imaginando ontem. Pensou tem uma meia dúzia de Pedro solto por aí, né? Em algumas tesourarias, né? Só uma conjectura minha, né? Irmão, eu contava até os centavos do meu dízimo, da minha oferta, para entregar tudo certinho, né? Tem irmão, até não vou entrar no método da questão, porque tem irmãos que ganham são grandes somas de dinheiro, né? E aí dá o seu dízimo. Glória a Deus. Traz o seu dízimo aí, 200, 150 conto, né? Glória a Deus. Tem irmãos que não ganham nem isso, né? É o dízimo de muitos irmãos. Mas tem irmãos que têm uma soma de dinheiro grande, né? Ganham um volume de dinheiro e trazem, né, um valor que você sabe que não é verdadeiro, né? Eu não vou entrar no mérito da questão do dízimo aqui, por favor, né? Falando da mentira, no caso da mentira original do texto aqui, fala sobre uma oferta, né? Uma oferta retida, um propósito retido. Não, né, não estou falando aqui em condenar o dízimo A, a oferta B, mas nesse caso houve uma mentira fria e calculista. Só que eles não esperavam que teria um homem cheio do poder do Espírito Santo. Eles mentiram a esse homem, a igreja que orou e o Espírito Santo antes de entregar a oferta. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Não, brincadeiras à parte, óbvio, né? Óbvio, né? Que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa vida. Pedir para o pastor Neemias fazer suas ponderações. Também finalizar com uma conclusão, né? Dizer, não minta, irmão. Procure não mentir. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Né? Mas viva com a verdade. Viva na verdade. Seja firmado na verdade. Em nome de Jesus. Pastor Neemias. A conclusão da nossa lição afirma, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática pecaminosa que é mentira. Se Ananias e Safira tivessem ficado apenas na morte física e fossem salvos, ainda seria uma bênção, mas a situação que eles morreram, a gente não vai julgar, mas não há esperança, não há esperança. As pessoas que mentem hoje ainda, como falamos no princípio, de certo ponto até faz parte da nossa cultura secular lá fora, mentir, e para muitos até aceitam isso com naturalidade, porém, diante da Bíblia, a palavra de Deus, nós observamos lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, onde o próprio Cristo fala assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Vemos, portanto, o pecado da mentira não caiu em desuso, não perdeu seu efeito, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. Então temos que cuidar para não cair nessa situação e sofrermos a condenação. Agora, onde há a verdade, onde impera a verdade, onde há a confiança e segurança, então Deus se agrada disso. Então, se há verdade nesse lar, então podemos afirmar com certeza que há confiança, que há segurança entre os membros da família, e Deus muito se agrada disso. Então, essa cultura verdade na família deve ser praticada por todos os membros da família, mas deve começar pelos pais. Portanto, nessa lição desse dia, vamos deixar bem forte em nosso coração e nossa mente para colocarmos em prática sempre a verdade na nossa vida, na nossa família.
Paulo escreveu ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer, portanto, que é o pecador ou o mentiroso que morre no seu pecado receba a condenação, mas Deus quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Foi para isso que Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, o qual padeceu, levando todos os nossos pecados, mas Ele ressuscitou, nos garantindo a vitória eterna. E assim então nós devemos de praticar toda a verdade em nossa vida, produzindo o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, queria agradecer ao senhor nessa oportunidade por ter estado mais uma vez com a gente. Dizer que o tema é muito gostoso de trabalhar, né? Mas muito pesado ao mesmo tempo, né? Pesado ao mesmo tempo porque nos incumbe de muita responsabilidade, né? Não só de falar aos irmãos, a professores muitas vezes, mas ser exemplo também, né? Daquilo em que vivemos. Que o sangue de Jesus Cristo cubra as nossas casas, as nossas vidas, né? Que possamos trilhar, que eu possa trilhar cada dia o caminho da verdade, porque eu não quero ficar de fora do céu, irmão. Quero ir para o céu, né? Quero ir para o céu. A gente tem, claro que a gente está trabalhando para Jesus, para adquirir galardão, né? Mas o céu é o alvo principal. E agora, uma vez salvos, nós vamos trabalhar em prol da nossa coroa, né? A coroa que nos está preparada, né? Que possamos abandonar, como Paulo disse, né? Não me engano, em Romanos também, né? Deixamos para trás todo embaraço. Tem gente se embaraçada, pastor Neemias, embaraçada. Se embaraça com os negócios, se embaraça com mentira, se embaraça com parente, não sabe falar, dizer não, e fica inventando histórias, né? Quer ser bonzinho com todo mundo. Pare com isso. Não deu certo, nunca deu certo, não vai dar certo. Aprenda a dizer não, aprenda a assumir os seus erros, aprenda a assumir as suas responsabilidades. Coisa mais linda, pastor. Coisa mais linda é um homem ou uma mulher responsável naquilo que diz, naquilo que faz. É viver na verdade. Quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, agradecer mais uma vez nosso pastor Gilson, né? Pessoa muito amável, muito querida. Agradecer também ao pastor Neemias, pedir que o Senhor ore por nós também, pastor Neemias. Suas ponderações, né? Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por esses instantes que estivemos aqui, juntos, estudando a tua santa e bendita palavra. Que possamos, ó Deus, praticar essa verdade em nossos lares, sempre, ó Pai, falando aquilo que glorifica o teu nome, jamais que a mentira, a hipocrisia, o fingimento ou a dissimulação, meu Deus, venha fazer parte do nosso dia a dia, que em todo momento possamos, ó Pai, sempre lembrar que estamos vivendo, Senhor, os últimos dias da tua igreja na terra, e sabendo também, Senhor, que a tua presença está em todos os lugares, que possamos sempre ter essa vida de temor diante de Ti, para assim, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado e muitas vidas possam, que ainda não aceitaram Ti como Salvador, possam, através do nosso viver, ver, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas e assim possam ser também eles edificados. Por tudo isso, pedimos Suas bênçãos e os professores que estarão ministrando essa lição, que sejam, ó Pai, abençoados por Ti e possam, com a unção do Espírito Santo, Senhor, ministrar a Tua palavra. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 E essa foi mais um IBD em Dia. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E até a próxima.